Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Brothers and Founders. Eu sou a Renata Beth, uma das fundadoras da Talent Academy, junto aqui ao Maurício, meu irmão e sócio. A gente apresenta esse podcast que fala muito sobre assuntos diversos, né, ligados ao mundo de pessoas, ao mundo de cultura dentro das organizações, sempre na companhia dos melhores especialistas. O episódio de hoje é a segunda parte de uma conversa que já começou anteriormente. Então, caso você esteja chegando aqui e não ouviu a primeira parte, eu sugiro voltar e ouvir, porque é um tema tão importante que a gente dividiu em duas partes, com as nossas duas convidadas especialistas maravilhosas, né, para falar desse mundo de pessoas, diversidade, equidade, inclusão. E eu vou apresentar novamente, caso você já tenha ouvido, você já está familiarizado aqui com a voz dessas duas, mas tanto a Letícia quanto a Cíntia trabalham na área de pessoas e cultura do Nubank, né, que não precisa de apresentações, uma empresa de tecnologia, né, de serviços financeiros, mas que está revolucionando, já é unicórnio, está revolucionando aí o mundo financeiro, e elas também são cofundadoras, sócias, né, fundadoras da consultoria de RH Black HR Brasil, que é uma iniciativa que vem transformando o mercado, construindo novas possibilidades de futuro para profissionais pretos. Então, novamente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. E como a gente vai focar, né, agora nessa segunda parte mais em recrutamento, o foco da nossa conversa é com a Letícia, tá? E você já tem mais de uma década de experiência em recrutamento e seleção, né, Lê? E principalmente posições de liderança. E atualmente eu achei muito curioso, porque o seu cargo no Nubank é como consultora de recrutamento em DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão. Eu, particularmente, nunca tinha visto alguém trabalhar dentro de recrutamento com um foco já especificamente em DEI. Então, assim, eu prefiro deixar você contar um pouco da sua trajetória, explicar como surgiu essa necessidade e que bom que surgiu, né? De já ter essa posição dentro de uma empresa como a Nubank, e agradeço novamente a sua participação. Obrigada, Renata, obrigada, Maurício. Olá a todos, todas e todos que nos veem ou nos ouvem. Bom, sou Letícia, as pessoas me chamam de Lê ou de Lete, deixo aí a critério para vocês. E realmente, eu atuo com recrutamento e seleção há 13 anos, eu acho que isso entrega um pouco a idade. E o que é mais interessante, né, quando eu faço uma reflexão, é que quando eu comecei em RH, o RH era muito operacional. Basicamente, era admissão, rescisão, férias e benefícios. Falava-se pouco de RH estratégico, recrutamento e seleção estratégica, então era tipo, não existia. Recrutamento estava lá para fechar vaga, muitas vezes com um currículo que vinha, enfim, eu comecei de fato nessa época e pude acompanhar, então, a minha trajetória, basicamente, eu comecei na Editora Globo como estagiária de RH no último ano da faculdade, quando as pessoas ainda liam revistas e jornais, que hoje em dia, né, é bastante raro, e depois fiquei um tempo grande passando por consultorias pequenas até chegar numa consultoria de Executive Search, onde eu fiquei por quase 5 anos, e ali onde foi realmente a minha escola de recrutamento e seleção estratégico, falando de mapeamento de mercado, de focar realmente em conversar com executivos e com C-level, e ali naquele momento eu lembro que já me despertou um desconforto muito grande, porque, né, ainda é muito assim, naquela época era muito mais. Quanto mais alto o cargo, mais hétero, masculino e branco as pessoas ficam. Então, um desconforto de falar, cara, cadê as pessoas iguais a mim nesse contexto, nesses níveis, com esses salários, com esse poder de tomada de decisão nas empresas? Não tinha, mas fiquei lá por muito tempo e me ensinou muito, enfim, toda essa parte de recrutamento estratégico, até o momento que eu quis fazer a virada e falar, cara, né, eu gosto muito de recrutamento, mas o que acontece depois, assim, né? Eu particularmente vejo que a consultoria tinha muito mais uma relação transacional e eu queria algo mais profundo, com mais continuidade, explorar outras coisas em RH. Quando eu fiz a mudança para RH corporativo na Johnson & Johnson, fiquei lá um tempo e de lá fui para o Nubank. Entrei no Nubank com uma cadeira de recrutamento e seleção, atendendo um time específico, então responsável pelas vagas. E no ano passado, fazendo uma reflexão de carreira, justamente, cara, eu faço recrutamento e seleção há muito tempo. Eu gosto disso, mas eu sinto que eu preciso me desafiar,
sair desse lugar que está quentinho e confortável quando surgiu a oportunidade de fazer o movimento para a cadeira que eu tô hoje. Então, basicamente, eu continuo na estrutura de recrutamento e seleção, mas não mais responsável pelo processo seletivo. Tendo um papel consultivo agora para áreas específicas de como que a gente constrói processos seletivos mais inclusivos, pensando em programas, vagas afirmativas, analisando o funil de posições, né, para a gente ver onde pessoas de grupos subrepresentados mais caem, né, enfim, no nosso processo seletivo, em que fase elas são mais rejeitadas, para pensar como que a gente reverte isso, como que a gente trabalha com pessoas entrevistadoras para que elas estejam cada vez mais capacitadas para extrair o potencial de uma pessoa que não tem aquela construção de vida padrão. Então, hoje, meu escopo está muito mais voltado nesse sentido. E o que é curioso é quando eu fiz um movimento para essa cadeira, a Cíntia era minha gestora. Né, enfim, ela liderava esse time, né, Si? Até fazer efetivamente um movimento para a Genai. Então, a gente teve uma relação de líder e liderada, além de amigas, além de sócias, enfim, a gente também teve essa. Porque vocês essa já se conheciam antes? Não, o nosso encontro de fato foi no Nubank, mas foi, enfim, né? Acho que deu muito certo. Deu acho match, que desde né? o começo deu match. Vocês tiveram essa afinidade. A gente se Exatamente. conheceu, na verdade, no grupo de afinidade do Nubank. Exatamente. No Blacks. Que legal. E como funciona, ela na prática, essa parte de recrutamento focando em DI, né? Como que é na prática para uma empresa implementar isso? Quais são as etapas que ela tem que implementar e o que ela precisa levar em consideração para ter sucesso nessa iniciativa? Boa. Acho que cada empresa tem um contexto e uma formatação de área de recrutamento e seleção. Então, trazendo numa perspectiva bastante generalista, primeiro eu acho que é importante pensar em D&I como perspectiva, né? Eu preciso fazer com que os meus processos sejam cada vez mais inclusivos e ter pessoas de grupo subrepresentados ou minorizados participando do meu processo. A partir daí, eu acho que vale sempre uma análise do processo seletivo atual. E aí, o céu é o limite. Vamos analisar os últimos processos que a gente fez? Quais foram as pessoas que a gente contratou? Que pessoas foram apresentadas na shortlist para o cliente? Aonde eu estou divulgando essa posição? Aonde eu estou buscando? Eu estou buscando só no LinkedIn? Será que pessoas negras, PCDs, pessoas trans e travestis utilizam essa fonte como principal lugar para colocarem o seu currículo e procurarem oportunidades? E a partir dessas análises, direcionar lugares específicos onde essa posição vai ser publicada, né? Enfim, para ser mais assertiva, conseguir de fato chegar naquela pessoa e aquela pessoa candidata a entender que a empresa está procurando, analisar as etapas de processo seletivo. Muito provavelmente, se a gente não contrata pessoas de grupo minorizados, o seu processo seletivo ele está enviesado para trazer pessoas que venham de grupos privilegiados ou pessoas muito parecidas. Vamos de repente, pensar em modificar essa etapa. Eu só tenho homens brancos fazendo entrevista para vaga específica. Vamos trazer mulheres? Vamos trazer pessoas negras de outros times para compor esse painel de entrevista? Então, desafiar as etapas de processo seletivo para que eu, enquanto mulher negra, participo de qualquer processo seletivo, eu consiga minimamente me ver representada numa pessoa que está lá, porque isso também conta, né? Eu estou conversando com uma empresa, não me sinto representada, o quão confortável eu fico para falar sobre a minha história, o quão aquela pessoa vai entender e conseguir enxergar perceber que eu sou uma pessoa resiliente, ainda que eu não tenha feito um intercâmbio em outro país e tenha tido que me virar com um idioma diferente, mas que eu sou resiliente porque, de repente, eu vim de uma realidade mais simples, eu tive que começar a trabalhar cedo para ajudar a minha família. Então, como que essas pessoas conseguem avaliar e extrair potencial de histórias diferentes, eu acho que isso é muito importante. E ter o comprometimento das áreas e de que a gente vai contratar diversidade. Eu acho que é uma cadeia onde eu busco
como que o meu processo está formatado e quem vai contratar, que é a pessoa que toma a decisão, e acho que é importante a gente deixar isso claro. A área de recrutamento e seleção a gente não decide, né? A gente é a ferramenta, é o caminho para conectar talentos com as áreas. Mas o tomador de decisão, ou a pessoa tomadora da decisão, da posição, precisa querer trazer uma pessoa diversa. No fim do dia, a gente está falando sobre intencionalidade do começo ao fim do processo. Sem intencionalidade, a gente não traz diversidade assim de jeito algum. Sim, ou seja, não adianta ter um processo que faz tudo certinho, mas no final o tomador de decisão não tá alinhado com essa, ele quer tomar uma decisão que não leva isso em consideração, né? Exatamente. Eu quero pessoas que só falem inglês fluente. Qual porcentagem? 5% pessoas. no Brasil hoje são de pessoas que falam inglês básico. Exato. 5% da população. 5% da população brasileira. Exatamente. Aí quando você fala fluente, isso deve ir para 1, 2% no máximo. Quem faz parte desse 1 ou 2% não vão ser pessoas trans e travestis, não serão pessoas negras, não serão pessoas com deficiência. Né? Então, ter a pessoa contratante ciente disso é crucial também para que o processo dê certo. Eu trabalhei num lugar que realmente a gente acabava acontecendo exatamente isso. O processo em si era desenhado de um jeito que eliminava quase todo mundo. Só sobrava homens héteros formados em engenharia ou administração nas melhores nas faculdades privadas, ou seja, tinha ainda mais gargalo nesse funil. Sim. E deixava quase impossível as pessoas subrepresentadas chegarem na empresa. E pegando até um Exatamente. gancho nisso que a Leti trouxe, assim, já vi casos, por exemplo, de case. Uhum. Tem uma mulher, ela vai apresentar o case, chega para apresentar o case, 5 homens. Brancos, cis, hétero, padrão. Automaticamente, ela já sente que está num ambiente hostil. Né? E aí, dependendo do tom de voz, dependendo de como a pessoa faz a pergunta, e aí você vai pro debriefing, Sim. e aí aqueles 5 homens falam... porque ela titubeou, porque ela gaguejou, Sim. porque eu achei que ela deu uma resposta assim, não foi firme. Aí o papel, né, do profissional de diversidade nessa hora, e acho que principalmente, né, o papel da Leti enquanto essa pessoa consultora, é justamente desafiar esse status quo, né? Desafiar essa pessoa e dizer, mas olha só, olha como que era esse ambiente, né? Então, Exatamente. E isso acontece muito, é muito provocar comum. reflexão. Provocar reflexão. Reflexão. Como é que você se sentiria nesse ambiente? Exatamente. Pessoas tão diferentes de você te avaliando no contexto exato. que você é único naquela situação. Exato. E se fosse um homem igual a você que fizesse a mesma coisa? Será que você não aprovaria e não negociaria melhor, talvez ele não ter determinada competência? Porque a gente cai muitas vezes nesse lugar. A pessoa diversa, ela tem que ser perfeita em todos os requisitos. Mas se ela é o perfil régua é mais padrão, alta, né? a gente flexibiliza, talvez... ele talvez não tenha essa habilidade, mas ele tem essa competência, então a gente troca um pelo outro e faz mais sentido, sabe? Mas além de provocar reflexão, como ou quais outros recursos a gente tem para realmente mudar ou provocar essa intenção que precisa ter? Quando você fala que precisa ter a intenção de ter mais diversidade, como é que a gente faz e estimula isso entre os líderes? Um conjunto de coisas. E acho que como foi falado no episódio anterior, acho que primeiro a gente precisa ter um comprometimento real com diversidade, equidade e inclusão. É um tema importante, é um pilar estratégico da companhia. E a partir disso, a gente é sabido que recrutamento e seleção é uma das áreas mais demandadas, porque é a área que traz pessoas, né? Se a gente não tem, então a gente tem que começar a trazer. Então, automaticamente, a responsabilidade das pessoas recrutadoras aumenta para trazer diversidade, perfis diversos. E acho que a partir disso, enquanto pessoas recrutadoras, de novo, revisitar todo aquele processo. Hoje em dia, existem uma série de plataformas que são específicas, bancos de currículos, networking, enfim, para pessoas de grupos subrepresentados. Então,
sair daquele padrão, vou divulgar minha posição só no LinkedIn. Bacana, o LinkedIn é super bem populado, mas tem outras fontes que serão muito mais assertivas para atingir aquele determinado público em específico. E um trabalho que precisa ser feito continuamente de educação dentro de casa, de novo, para que as pessoas consigam avaliar e extrair potencial de pessoas candidatas. E também, né, enfim, de novo, acho que trabalhar muito a questão de tomadas de decisão e de questionar essas tomadas de decisões. É sempre um fluxo, na minha percepção, né? E senão a gente sempre vai encher um balde que tá furado. Eu vou divulgar minha posição nos lugares certos, os currículos das pessoas vão chegar, ou eu vou sortear efetivamente as pessoas, mas eu não tenho efetivamente um processo que ele está estruturado, eu não tenho um ambiente que acolhe a diversidade dessas pessoas, uma mulher que só faz entrevista com homens brancos e encontra um ambiente totalmente hostil, masculinizado, enfim, e na tomada de decisão não adianta eu apresentar 5 pessoas de perfis diversos e ninguém é bom o suficiente para minha Ou posição. seja, você faz todo esse processo, traz talentos que a pessoa não teria encontrado, aquele líder que está provavelmente recrutando, uma pessoa para o time dele, e mesmo assim pode acontecer, e a gente sabe que é verdade. Sim. Se não tiver o que você falou muito importante, a educação. A gente realmente está educando, eu acho que o mundo, todos nós estamos aprendendo, né, nesse novo mundo corporativo. E isso faz parte, eu acho, até do desenvolvimento da gerência, né, da gestão. Exatamente. Né? Então, é importante ter essas pessoas gestoras sendo desenvolvidas para a gestão inclusiva. Exato. Né? E aí foge um pouquinho dessa parte do recrutamento que a Leti traz, né? Ela vai fazer o trabalho, né? Recrutamento vai fazer. Mas se a gente não... Se o outro lado do RH, né, ali pensa... A pessoa de cultura, a pessoa de growth, de desenvolvimento, enfim, que quer que seja, que dá o treinamento, também não fizer o lado de desenvolver a pessoa gestora com a perspectiva de diversidade e inclusão, aí a conta nunca vai fechar. Por isso que precisa ter esses dois lados muito bem alinhados. Sim, E ter o diagnóstico também, né? Que é o que vocês falaram no episódio anterior. É muito importante ter um diagnóstico da situação atual para você entender o que está errado. O que precisa mudar, né? Exatamente. A gente tem um exemplo na nossa plataforma de uma empresa que, durante a pandemia, eles perceberam que as mulheres foram muito mais impactadas pela pandemia do que os homens. Homens solteiros, sem filhos, tranquilo. Exato. Eles ficaram em casa, saíam quando eles quiseram. E as mulheres, principalmente mães, elas sofreram muito, né? Ficar o tempo inteiro cuidando dos filhos, que não podiam ir na escola. Então, foi muito desproporcional o impacto que eles tiveram. Exato. E quando eles tiveram essa visibilidade, que eles tiveram pela plataforma da Talent, aí eles começaram a fazer ações focando naquele grupo específico. Exato, que é muito do que a gente fala que é o papel da equidade, de adequar as oportunidades, né? A equidade não é igualdade, o que serve para você não vai servir para mim, mas como que eu adequo a realidade para mulheres que são mães e que durante a pandemia tiveram que lidar com casa, marido, filho, tudo no mesmo ambiente, tudo conectado e tudo ao mesmo tempo. Então, de fato, é um fluxo. Sim. Uma pergunta que eu tenho aqui é quais são os erros mais comuns, né? Quando a gente está falando nisso. Vamos aumentar a diversidade, vamos começar a recrutar pessoas diversas. Quais caminhos ali as empresas podem seguir que não são legais? Né? Quando a gente fala, até pensando mesmo numa orientação, para quem está começando a olhar para isso, eu acho que é importante a gente falar também o que não fazer, né? Boa, algumas coisas. Eu acho que a partir do diagnóstico que o Maurício comentou, é importante preparar o ambiente para receber essas pessoas. E quando a gente fala de preparar o ambiente, é garantir que se eu vou contratar uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, que o meu ambiente, que o meu time consiga receber essa pessoa, consiga incluir essa pessoa. Porque, de novo, senão a gente traz, a pessoa não fica e o balde continua furado. Então, preparar o ambiente, as pessoas gestoras e todo o contexto para receber a diversidade, eu acho que é bastante importante. Acredito, né, enfim, então o que não fazer é não ter um ambiente preparado, porque senão a pessoa não vai ficar, você não vai reter o talento, a pessoa vai sair em 6 meses, só trazer, em um né? ano, exatamente. Eu acho que tem que se tomar uma precaução com a linguagem que é utilizada no momento que a gente vai falar que a gente tem vaga exclusiva e pensar sempre
numa linguagem inclusiva mesmo, pensando em pronomes, falar pessoa com deficiência ao invés de PCD, por exemplo, utilizar as terminologias corretas, e acho que isso está muito atrelado à educação, para você conseguir se comunicar efetivamente com o mercado, né? Tomar cuidado também com o tokenismo. Eu vou ter uma única pessoa daquele grupo subrepresentado naquele time. Tudo relacionado à diversidade e inclusão vai recair sobre aquela pessoa. Ela é o nosso rosto, ela é a pessoa que resolve, ela é a responsável por diversidade e inclusão. Quando é o contrário, a diversidade e inclusão é uma responsabilidade de todas as pessoas. Então, acho que precauções e cuidados que eu recomendaria, acho que seriam esses a princípio. Tem um outro case que eu acho que é legal mencionar, de um cliente nosso, que eles formaram um grupo focado na diversidade da empresa, mas era um grupo voluntário, totalmente voluntário. Eles viram que diversidade era um dos pilares mais importantes para os colaboradores, e eles criaram esses comitês. E o Comitê da Diversidade, ele lançou um monte de iniciativas para promover a diversidade. E uma delas foi justamente vídeos de conscientização do time sobre coisas que passavam batido no dia a dia, mas que carregavam preconceito, discriminação, frases, palavras, às vezes, que são discriminatórias, e as pessoas falam sem perceber que aquilo tem um impacto super negativo nas pessoas. Exatamente, né? Exatamente. A linguagem, inclusive, ela parece muito simples, mas ela dá o tom da mensagem que a companhia, do compromisso que a companhia tem com diversidade e inclusão. Se eu vejo um posting de uma posição e tá totalmente inadequado, talvez a empresa não é tão inclusiva assim. Talvez o compromisso dela com diversidade ainda não é o melhor possível, enfim, porque a mensagem que ela tá passando para as pessoas candidatas não tá conectada com o que deveria ser. Sim. E isso acontece, gente, não só por uma questão da falta de conhecimento, ou às vezes ignorância mesmo sobre o assunto. Também tem a questão dos vieses inconscientes que a gente tem, né? Exatamente. Quando a gente foi uma vez lá falar da neurociência, a gente viu uma explicação mesmo. Por que, por exemplo, existiam times tão homogêneos, com pessoas tão parecidas. Exato. Totalmente. É o viés de confirmação. De identificação. Bom, se deu certo comigo, eu tenho que contratar mais pessoas iguais a mim. É o nosso cérebro mesmo. O negócio por isso que é inconsciente. Então, você acaba replicando aquilo que deu certo, porque são os caminhos que o nosso cérebro vai encurtando, né? Para quando a gente vai, no dia a dia, acho que aprendendo mesmo. Sim. E entendendo o que dá certo, o que não dá certo, e fugir do que não dá certo. E acaba entrando. Então, tem uma parte que a gente precisa considerar, que além da educação, de falar, a gente tem que abordar, acho que... E aí a gente fala bastante disso, né? Da importância da diversidade cognitiva, né? Ter pessoas que usam o cérebro de forma diferente e cada vez mais mostrar que... Quebrar, acho que essa ideia de que se deu certo comigo, só tem que ter pessoas iguais a mim junto. Porque se todo mundo for parecido, todo mundo vai pensar igual, nunca vai ter inovação em empresa nenhuma, né? Exatamente. E assim... Vieses todos nós temos, né? Todos nós partimos de lugares específicos, né? Vivências e histórias de vida. E os vieses, eles são construídos nas vivências que a gente tem. E eu acho que é importante, quando a gente fala de viés e processo seletivo, tem viés, sempre tem, a maioria tem, é reconhecer que eles existem, né? Eu acho que é o primeiro passo. E a partir daí... entender que vieses são esses, tem vários, tem viés de halo, viés de identificação, viés de confirmação. Então, entender que vieses são esses e como eles impactam o processo seletivo. Seja, eu estou trazendo pessoas que se formaram na mesma faculdade que eu, porque eu entendo que a pessoa ela tem habilidade X mais desenvolvida, seja, eu tenho um receio de contratar mulher, porque mulher, enfim... Engravida. Porque mulher engravida, porque mulher, enfim, tem filha, ela não vai ter a disponibilidade que a gente precisa. Então, é importante reconhecer para combater. E hoje em dia, a gente tem uma série de conteúdos e materiais que abordam os vieses, os tipos de vieses, e transpor isso para o processo seletivo, né? Peraí, não. Esse tipo de case só me faz aprovar homens que são formados em economia. Se eu estou falando de diversidade e esse funil está me levando para um público específico, então talvez eu tenha que revisar essa etapa do meu processo seletivo para que ela fique mais abrangente, a gente consiga ver um número mais diversificado de pessoas naquela determinada etapa. E às vezes até criar políticas, né? Assim, Exato. Política de licença parental. O que isso quer dizer? Quer dizer que mulheres, não só pessoas que se identificam com um gênero feminino,
vão poder sair de licença, e aí por isso que a gente fala licença parental e não licença maternidade. Pais que se identificam com a figura, né, masculina também têm o direito de sair de maneira tal qual sai, né, a mulher, enfim, a pessoa que vai gerir. Ou que exerce, Ou né, que exerce a a maternidade. Pessoas cuidadoras. Porque também tem pessoas que não gerem, mas que têm outras formações familiares, né? Então, como que a gente cuida de pessoas trans com essa perspectiva? Ou casais homoafetivos que vão doar, né? Que vão adotar. Então, tem toda essa questão que, às vezes, não tem que só ver, né, com a diversidade e inclusão ou só com o recrutamento, mas, às vezes, com a política também da empresa. Sim, tem a ver com humanização, tratar as pessoas como humanos, né? Tipo, como a pessoa foi impactada por uma mudança na vida dela e ajudar a pessoa a superar, a passar por esse momento que é desafiador ou que é diferente do que outras pessoas estão vivendo. Né? Adequar. Sempre é equidade, a adequação. A gente também criou uma licença parental para pais e mães, quem se identifica como pai, como mãe na Talent, é o mesmo período, porque é justamente isso. Não dá pra gente falar, não, só a mãe que tem que cuidar do filho. Gente, isso é cabeça dos anos 50, né? Mas ainda tem muitas empresas que pensam assim, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa numa perspectiva de processo seletivo, essa linha de pensamento, por exemplo, faz com que impacta efetivamente o processo, né? Seja, enfim, para mulher, para pessoas negras, para qualquer grupo minorizado. A gente já está chegando ao final, gente, mas eu queria só dividir rapidamente um case, quando a gente fala dos vieses e como eliminar os vieses, especialmente no início de um processo seletivo. Tem um episódio que a gente entrevistou também a líder de diversidade e inclusão, de DEI, né, da Oracle, e eles contaram o case, quem quiser depois buscar no episódio, um projeto deles de recrutamento às cegas, eliminando qualquer tipo de viés no início. Então, não sei se vocês acompanharam, mas eu acho que já existe isso em várias empresas hoje, mas eles foram pioneiros, porque faz alguns anos já que eles trouxeram essa iniciativa, porque eles queriam justamente promover mais diversidade e os vieses atrapalhavam de cara, ainda mais uma empresa de tecnologia pura ali, né, que com certeza tinha muito homem hétero branco. Então, eles não sabiam no início do processo seletivo nem sexo, nem faculdade, cor, raça, nada. Não sabia nada da pessoa e todo o processo era feito às cegas. Inclusive, eu não lembro agora exatamente como era a parte de entrevista, porque eles não sabiam nem o gênero. Então, eles conseguiram, pelo menos numa boa parte do processo, eliminar qualquer possibilidade de viés por parte dos recrutadores. Sim. E eles contaram histórias, assim, incríveis, de pessoas que jamais teriam sido recrutadas e contratadas ali. Era um programa de estágio. Pessoas, assim, de 50 anos, sabe? Que já não teriam chance de ser recrutado num programa de estágio simplesmente pela questão da idade. Então, não sabia nada. Sim, sim. Eu já tive a oportunidade não de conduzir, mas de ter colegas conduzindo esse tipo de processo seletivo, né? Onde você blinda as informações que te levam a ter algum viés de identificação, viés de confirmação, enfim, e conheciam as pessoas candidatas no momento da entrevista. E aí a pessoa falava, né? E aí a pessoa se apresentava, enfim, eu já tive a oportunidade de novo, de ver uma pessoa conduzindo, e é uma forma, né? É uma alternativa para a gente minimizar os vieses que... Eu tenho ressalvas, né? Porque eu acho que também existem, sim, ferramentas que auxiliam, mas também não causa o problema raiz, né? Então, quando você tem uma ferramenta como essa, ela vai te auxiliar até um certo ponto. Exatamente. Mas como que você letra esse seu time para que você deixe de precisar dessa ferramenta, né? Então, o que a gente costuma dizer, o que eu costumo dizer para o meu time, enfim, para as pessoas que eu conheço que trabalham também com Gen A, a Leti já ouviu falar muito isso, que soa até estranho, né? Mas que o nosso sonho é que não precise mais existir a área de diversidade e inclusão, né? Que não precise mais existir todas essas especificidades, né? Porque todas as pessoas possam conduzir um processo como qualquer outro, sem precisar de ter uma área específica para trabalhar com isso. Então, eu acho que também é importante, sim, a gente ter as ferramentas, sejam elas quais forem, mas tentar tratar a causa raiz, né, do problema. Não adianta ter a ferramenta, mas não usar direito a ferramenta, né? E tratar a diversidade como uma perspectiva a longo prazo, né? Não só aquela vaga específica, aquele processo seletivo específico, mas que conforme o tempo vá passando, seja tão natural
eu contratar pessoas de grupos subrepresentados, que as iniciativas pontuais específicas que se tem, a gente não precisa priorizar. Hoje é fato, a gente precisa ter processo seletivo afirmativo, analisar funil de processo seletivo, rever as etapas, treinar as pessoas e capacitá-las. Mas muito quando a gente fala de perspectiva, a ideia é que isso fique tão naturalizado que futuramente, quem sabe, um dia a gente consiga focar em outras áreas, né, desenvolver outras competências, porque o ambiente vai estar naturalmente diverso, inclusivo e equânime, né? A gente tem representatividade de todos os grupos. Vamos chegar lá. Chegaremos, vamos a gente chegar está lá. trabalhando para isso. Precisamos de pessoas como vocês, como nós, para Exato. fazer isso acontecer. E para fechar, gente, que o nosso tempo já acabou, eu acho que queria perguntar da consultoria que vocês criaram, da Black HR, se tem alguma ação específica quando a gente fala de recrutamento e seleção. Se alguém está nesse caminho ou buscando, vocês têm esse apoio também na consultoria de vocês, olhando para diversidade e inclusão dentro de recrutamento? O nosso intuito, né, enfim, enquanto Black HR, está muito relacionado a disseminar conhecimento, né, e partilhar, trocar, enfim, com a comunidade. Partindo desse pressuposto, sim, né, a nossa ideia é que a gente comece a divulgar conteúdos relacionados a recrutamento e seleção. E aí não tem como, até pensando na nossa concepção enquanto consultoria, 4 mulheres negras dentro da RH, a gente não trazer aspectos de diversidade e inclusão, seja pensando em como que a gente faz perguntas mais inclusivas no processo seletivo, como que eu analiso as etapas de processo seletivo para que elas sejam mais inclusivas, como que eu conduzo um debriefing e faço as perguntas certas para entender se aquela opinião está enviesada ou não. Então, eu acho que, né, até não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Então, a resposta não é sim. uma consultoria de diversidade e inclusão, mas tem diversidade e inclusão como perspectiva. Acho que esse é o Exatamente. Legal, tá no DNA, né? Exato. Gente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Contem com a gente sempre. A gente tá na mesma jornada aí para transformar o mundo do trabalho, né? É um desafio. Todo dia a gente tá lá, mas a gente fica muito feliz quando a gente encontra pessoas com o mesmo propósito que a gente. Obrigada, pessoal, pelo espaço. Foi incrível, gente. Eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes adoraram esse papo. É muito importante mesmo a gente cada vez mais trazer luz, eu acho, para o tema e mostrar que isso tem reflexo em toda a organização. Né? Não pode ser tratado, como a gente falou lá no início, como uma área ali separada, ou pouco importante, pouco relevante. Não, é o centro, né, gente? A gente está falando de um pilar fundamental na estratégia de qualquer empresa. Exatamente. E no fim do dia é sobre pessoas, né? E a gente tem que contemplar todas as pessoas. Exatamente. Isso e as aí. pessoas, elas têm que estar no centro, né, das empresas. Exatamente. Elas que fazem as empresas rodarem, acontecerem, trazerem resultado. Então, a gente não pode esquecer disso nunca. Parafraseando uma última frase, Helena Berto, que é uma amiga, e a gente trabalha junto, e eu admiro muito, ela tem uma frase que ela fala assim: quem está à mesa enquanto codamos o futuro, né? Quem está à mesa enquanto estamos tomando decisões que vão impactar o futuro. Exatamente. Então a gente precisa pensar quem são essas pessoas e que futuro é esse que a gente quer fazer possível. E trazê-las, né, para a conversa. Todas elas, em todas as suas diversidades, concepções, pensamentos, em toda a sua complexidade, né? Eu acho que é isso. Com Muito certeza. Obrigada também sempre a quem nos acompanha. Esse foi só o começo da 5ª temporada de Brothers and Founders. A gente espera que vocês estejam gostando e até a próxima.